Olá mais uma vez a você que assiste às aulas aqui do canal Estudió. Hoje eu vou trazer mais uma aula de filosofia medieval com o tema Filosofia do Direito em São Tomás de Aquino. Lembrando que já tem uma aula aqui que eu gravei anteriormente, já postei, sobre a ontologia em São Tomás de Aquino. Então, se você tem interesse por esse filósofo, dê uma conferida nessa aula. Bem, qual seria a teoria do direito segundo São Tomás de Aquino, que foi o maior expoente da filosofia escolástica? Segundo São Tomás de Aquino, todo direito deriva da lex eterna, que em latim significa lei eterna. Deixei até aqui a observação, lex significa em português lei, tá? A lex eterna, ela nada mais é do que a própria estrutura da realidade em que nós vivemos. Estrutura essa que foi criada por Deus, segundo a teologia católica. A lex eterna, então, ela se divide entre a lei divina, que é revelada a Deus pelo homem, ou seja, se não fosse a revelação, o homem não poderia alcançá-la, e a lei natural, que é justamente acessível à razão humana, não precisa de uma revelação para que o ser humano possa conhecer. A lex divina, ela, além de ter sido revelada por Deus, ou seja, ela vem de uma autoridade religiosa, ela visa a salvação dos seres humanos, bem como também o bem-estar espiritual do ser humano. Um exemplo de uma lex divina seria adorar somente a Deus. Essa lei não poderia ser formulada simplesmente com base na razão humana, porque a razão humana não seria capaz de provar que existe um Deus pessoal que demanda adoração única e exclusivamente a Ele, certo? Então, esse tipo de lei vai estar justamente presente nas religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Já a lei natural, como eu falei, ela pode ser formulada pela razão humana ou ela pode ser descoberta pela razão humana, já que ela está na própria natureza. Então, bastaria o homem refletir sobre a natureza das coisas para chegar a conclusões derivadas, então, da lei natural. Ela também visa a conservação dos seres humanos, quando a gente fala especificamente de leis que dizem respeito ao comportamento em sociedade, ou seja, são leis que visam que a existência humana, que a espécie humana se perpetue, se conserve, certo? Um exemplo dessa lei seria buscar o bem e evitar o mal. Esse tipo de lei é uma lei natural. Por quê? Porque qualquer ser humano, independente de tempo histórico ou contexto social, ele é capaz de compreender que para a preservação da sua espécie e o bom desenrolar da vida em sociedade, o bem deve ser buscado e o mal deve ser evitado. Além da lex naturalis e da lex divina, existe uma terceira lei, que é a lex humana. Ela parte da autoridade do ser humano de legislar sobre uma determinada comunidade. Essa lei, porém, ela deve estar subordinada à lei natural para que ela possa ser justa. Se ela não estiver subordinada à lei natural, ela será uma lei injusta. A lei humana ela é dividida em duas partes, a jus gentium e a jus civilis, que seria o direito das gentes ou o direito dos povos e o direito civil ou o direito positivo. A jus gentium ela é uma lei ou uma formulação mais geral que engloba qualquer sociedade humana. Ela, então, vai derivar explicitamente, diretamente da lei natural. Por quê? Porque qualquer sociedade humana vai ter que se comportar de acordo com a natureza que a própria sociedade tem, certo? Então, o ser humano não pode viver em sociedade e ignorar a própria dinâmica do que é viver em sociedade. E por isso, a lei humana ela vai estabelecer princípios gerais, ou seja, é uma parte mais genérica da lei, que estabelece os padrões de moralidade de certo e errado. Então, por exemplo,
não ser enganado é um direito de todo cidadão dentro de uma comunidade humana. Por quê? Porque se o ser humano, ou cidadão, melhor dizendo, for permitido que ele seja enganado, que ele seja ludibriado, então os laços de confiança da sociedade vão desmoronar. E, portanto, a preservação da sociedade não vai acontecer. Então essa é uma lei que deriva diretamente do princípio natural de que o bem deve ser buscado e o mal deve ser evitado. Porém, o direito positivo, ou o direito civil, ele vai especificar como essa aplicação da lei humana vai acontecer em circunstâncias específicas, em tempos históricos específicos. Então, por exemplo, um mesmo crime pode ter sanções diferentes em diferentes comunidades humanas. Um exemplo de especificação seria: quem falsificar documentos deve ser preso. Essa lei aqui é uma lei que especifica uma sanção personalizada, digamos assim, que nem todas as comunidades humanas vão ter esse mesmo tipo de sanção, mas que nessa exemplo aqui específico coloca essa consequência de que se alguém falsificar um documento, essa pessoa deve ter a sua liberdade retirada dela, certo? Ficando sujeito então a uma pena de prisão. Então, de forma bem resumida, pessoal, a lei natural ela é a base para as leis humanas. E a lei divina, ela visa o bem-estar espiritual e a salvação do ser humano. A lei divina ela não é acessível à razão, por isso ela precisa ser revelada de Deus para o ser humano. E a lei natural ela é acessível à razão, então o próprio ser humano é capaz de legislar com base nela, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, eu te convido a dar um like e se inscrever no nosso canal, beleza? Se você também tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, pode escrever para mim que eu tenho o maior prazer de ler e te responder, tá bom? Fique ligado e acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. Um abraço e bons estudos!